Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do programa Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, apresentador do programa. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, sou um consultor de tecnologia, empresas, pessoas há muito tempo. Tive o privilégio de conhecer muita gente durante a minha carreira que faz a diferença, continuar conhecendo gente incrível que faz muito pelo nosso país. O projeto Sucesso à Brasileira está aqui, a gente tem tido uma grande audiência, o nosso propósito é ajudar a gerar mais sucesso no nosso país. A gente vai trazendo pessoas que fazem a diferença, com histórias inspiradoras, essas pessoas vão sim nos ajudando a gerar um ciclo virtuoso de sucesso no nosso país. Queria agradecer a sua audiência, a sua participação. Se você estiver no YouTube, já deixa o seu like. Se você estiver no Spotify, deixa a sua avaliação. Tem o nosso site também agora, o www.sucessobrasileira.com.br. Lá você tem todos os nossos convidados por temas, como encontrá-los, você pode participar, sugerir novos convidados. Tem as nossas redes sociais, você vai encontrar lá o Instagram do Celso Sberner, do Sucesso Brasileira, LinkedIn, tem até TikTok, é muito bacana ter a sua presença e fica até o final, que eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ser muito legal. O ensino, a educação, é o que pode mudar o nosso país com certeza. A gente tem inúmeros desafios, a gente sabe que tem problemas de qualidade, tem uma série de coisas, mas existem iniciativas espetaculares. Nosso convidado de hoje vai mostrar isso. Ele é o CEO da Unifecaf, universidade, empresa que está revolucionando o ensino do Brasil. Eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas que deu liga muito rápido. Marcel Gama, obrigado pela sua presença, cara. Prazer é todo meu, Celso. Para mim é um prazer estar aqui. Vamos bater um papo gostoso, falar sobre educação hoje. Sem dúvida, cara. E tem tanta coisa bacana. Nós vamos falar da sua carreira. Você, engenheiro de produção, advogado, você mesmo fala em alguns lugares que você era um nerd e de repente você entrou na educação, revolucionando. Nós vamos falar da sua carreira daqui a pouquinho. Vamos falar da Unifecaf. Pessoal, Unifecaf, só vou dar o tamanho para vocês. São 60 mil alunos por enquanto, né? E por enquanto. Então nós vamos falar da Unifecaf, mas antes disso vamos falar um pouquinho de ensino do Brasil. O momento atual e como você vê que isso pode ser redefinido, já que você tem algumas propostas diferentes, uma visão bem ousada sobre educação aqui no nosso país. Como é que estamos hoje, Marcelo? Boa. Na verdade, eu vou começar falando algo que eu já falei algumas vezes, mas eu acho que é bem bacana e ilustra bem o que eu vejo a respeito de ensino como um todo e principalmente ensino superior, que é o caso da Unifecaf, né? Existe uma anedota que fala que um médico dormiu num hospital em 1700, acordou agora no Einstein e falou, nossa, onde é que eu estou? Ele não sabia onde é que ele estava. Existe o industrial também, dormiu na fábrica da Ford lá, que fazia os modelos Ford T, que era tudo preto e tal. Acordou na fábrica do Elon Musk da Tesla, exatamente. Ele falou, nossa, onde é que eu tô? Agora, o aluno dormiu numa universidade em 1700, acordou em qualquer universidade hoje brasileira e falou, ufa, que bom, eu tô na universidade. Então, isso eu acho que ilustra bem, assim, eu acho que um dos segmentos, o pessoal brinca, mas eu acho que reflete a realidade. Pô, eu tô rindo para não chorar, literalmente aqui, né? Infelizmente, eu acho que a modernidade como um todo na sociedade, no ensino, ela veio a passos lentos, assim. Sim. Então, hoje a gente percebeu isso, eu acho que bastante gente no ensino está percebendo isso e a gente tem que atacar isso e se modernizar, né, Celso? Sim. Agora, é possível modernizar? É possível fazer coisas diferentes? Porque é uma coisa... Eu tô lembrando agora, assim, da universidade, né? Uma coisa bem tradicional e que talvez deva ser igual nos últimos 100 anos, realmente. Você acha que isso tem como mudar tudo isso? Tem. Na verdade, isso foi o que a gente fez lá na FECAF. Então, hoje, quando a gente conversa com qualquer empresário, qualquer executivo de empresa, o que eles falam sempre pra gente é, você tá formando aluno pra quem? Pra gente é que não é. Então, a ficha caiu pra gente que o gap é muito grande entre o que as faculdades formam e o que o mercado de trabalho precisa, e a gente resolveu endereçar isso. Então, eu tentei buscar a causa raiz, assim, por que as faculdades são tão defasadas assim, Celso? E, na verdade, a raiz do problema, quando você pergunta para o setor educacional, eles vão dizer que o MEC é muito retrógrado, que é muito
Hoje, todo curso de ensino superior tem uma DCN, que é uma Diretriz Curricular Nacional. Eles vão dizer que o MEC é restritivo e que não te permite modernizar a matriz, mas isso não procede. Assim, quando eu passei a ver a DCN, a gente vê que todo curso de ensino superior tem uma quantidade de conteúdos que devem ser abordados, mas o MEC não diz que precisa ser só aquilo e nem fala também qual é a carga horária de cada item desses conteúdos na DCN. Então, acho que está muito mais numa crença limitante, numa falta de competência das instituições de ensino superior do que efetivamente numa restrição do nosso Ministério da Educação. Sabe? Será que é um pouco de comodismo? Acho que sim. Eu acho que, na verdade, quem pensa a matriz nas faculdades brasileiras é um coordenador de curso que não está inserido no mercado de trabalho. Entendi. Ele é alguém que está fora do dia a dia das empresas, ele está fora do dia a dia e acaba que aquela rotina, aquela dinâmica do ensino superior de marcar falta, fazer horário, ver que aluno faltou, acaba consumindo e ele está muito desacoplado da realidade. Então, acho que a causa raiz é muito mais uma ineficiência daquele profissional que pensa a matriz do que efetivamente uma impossibilidade regulatória. Entendi. É aquela separação que sempre existiu, assim. O acadêmico e o profissional. Então, na verdade, dá a impressão que você está no acadêmico, você tem que estudar e passar na prova para você ter o seu diploma. E depois que você vai aprender a trabalhar. Mas ainda é assim no Brasil? E assim, isso a gente atacou lá, mas assim, eu diria que a grande maioria ainda está extremamente defasada. Eles não veem a matriz do curso como algo que precisa estar sendo renovado anualmente. Eu penso o seguinte, a analogia é o seguinte, vamos pegar a analogia do setor automobilístico, né, ainda. Você tem sempre um time pensando uma nova versão daquele veículo ou um novo modelo do veículo. A gente tem que ter nas faculdades um time ali pesquisando o que o mercado de trabalho está precisando para a gente modernizar anualmente a matriz curricular. Sim. Não dá para ter uma matriz curricular que é a mesma há 15 anos. O mundo hoje muda muito rápido, então... E essa gana de mudar a matriz não existe muito ainda no ensino superior. A gente ainda está muito para trás como segmento, né, como um todo. Assim. Agora, o MEC ajuda? O MEC ajuda nisso ou não atrapalha ou atrapalha? Boa. Que eu vejo, tá? Para ser sincero, assim, eu diria que a grande maioria das instituições diria que o MEC atrapalha. Eu não acredito e eu não tô fazendo aqui manifestação política ou partidária, assim. Sim, não tô dizendo o governo de agora. Eu acho que o MEC como um todo, hoje quando a gente olha o ENAD, eu não sei se você está familiarizado, o ENAD é o Enem do ensino superior. Todos os alunos quando estão se formando, eles fazem uma prova chamada ENAD, que é Exame Nacional do Ensino Superior. Hoje quando a gente vê o ENAD, eu vejo muitas questõões contextualizadas e alinhadas com o mercado de trabalho. Eu diria que tá ali de não atrapalha neutro para um pouco positivo até. Eu acho que o MEC não ajuda muito, ele poderia ajudar mais, mas está longe de atrapalhar. Eu acho que é culpa das instituições mesmo. Culpa tem que ser criativo. Falta de ousadia no segmento. Pô, que legal. Falta de ousadia pro segmento. E aqui, pessoal, como sempre, a gente vai ter como encontrar todo o nosso convidado nas redes sociais. Eu estava dando uma fuçada ontem à noite nas redes sociais dele. É bem divertido. Você entrar no LinkedIn lá de Marcel Gama, não parece o CEO de uma universidade, né? Porque é bem... descontraído, autêntico, é muito legal. Então fica a dica, vale a pena entrar nas redes sociais, coloca lá Marcel Gama e vai estar aqui embaixo para todo mundo dar uma olhadinha, porque... e aí tem disrupção que você está fazendo ali, né? E você fala que a Unifecaf, e acho que isso tem muito da sua cara, obsessão para ensinar aquilo que é relevante. Exatamente. Que é muito legal. Então, assim, o que é diferente hoje na Unifecaf dessas universidades tradicionais que separam o acadêmico do resto da vida? Né? Vou até retomar o que eu falo para todos, Celso, é que quando a gente volta no tempo para 1970, 1980, um percentual muito pequeno da população tinha ensino superior. Então, o fato de você fazer uma faculdade era um diferencial para você e você conseguiria um bom emprego automaticamente. Lá em 1980, com 3% da população adulta brasileira com ensino superior, as empresas eram desesperadas. Você estava formado em administração, então era contratado. O fato de ter um diploma te garantia acesso a um bom emprego, porque era algo muito escasso. Sim. Só tinham as públicas e as confessionais. Confessionais são as PUCs da vida, são as de cunho religioso, né? Confessional. Confessional é toda essa área que não é nem privada com fins lucrativos, nem pública. São faculdades com viés, tem metodista, PUC, isso já existia há bastante tempo. E era a única coisa que existia. E o nome é confessional? Confessional. Confessional. Bom, aprendi. Existem colégios confessionais, faculdades confessionais. Então, existiam as públicas, as confessionais e privadas não existiam.
partir de determinado momento, o governo flexibilizou a entrada na iniciativa privada de faculdades privadas com fins lucrativos, assim. É recente? Isso é de quando? De 80? Isso foi feito, Ou se eu não me antes, engano, 70? eu acho que vai ter ouvinte mais capacitado do que eu para dizer quando, mas foi um ministro chamado Paulo Renato, um ministro da Educação, que abriu a possibilidade da iniciativa privada ter ensino superior, assim. Sim. E a partir desse momento, várias novas faculdades entraram e esse cenário mudou drasticamente. Hoje, a gente tem uma população, um percentual da população adulta grande com ensino superior no Brasil. E o que está acontecendo é que para o mercado de trabalho, hoje, ter um diploma já não é mais significado de saber fazer o que eu preciso que você saiba. Então a gente tem um mercado de trabalho hoje onde, por exemplo, para trabalhar na TI, o cara não quer saber se você tem um diploma de ensino superior, eu quero saber se você sabe programar em Python, por exemplo. No marketing é a mesma coisa, eu vou contratar um videomaker, eu quero saber se o videomaker tem um bom portfólio no Behance, eu vou ver se a mão criativa dele dá match, se ele sabe fazer campanhas de Google e Facebook, se ele é um cara fera de growth marketing. Então, eu diria que hoje o fato de ter um diploma não é mais o suficiente para que você tenha um bom emprego. Sim. Então, o que a gente mudou de mindset, e eu até tenho falado isso, não só aqui como em diversos lugares, porque eu acho que é bom para o nosso país que outras faculdades caminhem na direção do que a gente tem feito lá. Então, eu acho que é bom para a sociedade e existe mercado para todos. Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente tenta mapear o que o mercado de trabalho pede, por vaga de emprego. Hoje, para você entrar no setor financeiro da IBM, o que você precisa? Eu preciso saber planilhas avançado, eu preciso saber valuation, eventualmente, que é como que se precifica o valor de uma empresa, método de fluxo de caixa descontado, né? RH precisa de employer branding, como é que eu atraio e retenho os maiores talentos. Tudo isso, a gente fez um trabalho de mapear o que precisa para entrar nas melhores empresas. Então, quais são as empresas dos sonhos na educação física? Aí a gente pegou lá a Bodytech, SmartFit, Bluefit, etc. Na área de biomedicina, Albert Einstein, tem muita parte de diagnóstico na biomedicina, além da estética, né? Sim. Aí a gente foi mapeando e a gente fez pesquisa de vaga mesmo para saber o que precisa. E a gente olhou para a nossa matriz e falou assim, peraí, eu tô preparando o cara para isso? Se eu não tô, preciso mudar. Então a gente botou Employer Branding, Excel avançado. A gente não chama de Excel, que a gente ensina dentro do ecossistema de planilhas do Google, né? Mas planilhas avançado. Então a gente botou tudo isso dentro da nossa matriz, assim. Então, se eu estou entendendo bem, Unifecaf tem uma matriz curricular e voltada não só para a formação acadêmica, mas voltada para o mercado de trabalho. Totalmente para o mercado de trabalho. Formando gente que sai de lá já pronta ou mais pronta para poder trabalhar. Exatamente. Formando gente onde o gap do que a empresa precisa e do que a faculdade bota para o mercado de trabalho como egresso, minimizando esse gap. Sim. Porque o que a gente começou a ver também nas empresas, até batendo papo, é assim, cada vez mais as faculdades corporativas das empresas começaram a ser maiores. Como o pessoal está cada vez mais mal formado em aprender o que importa no mercado de trabalho, cada vez mais a pessoa entra na empresa e fica 6 meses na faculdade corporativa, 8 meses. A gente falou, pô, isso é fenômeno da ineficiência do ensino superior. Eu tenho que minimizar esse gap, né? Sim. Então a gente fechou isso. Muito bacana. E você está falando que tem matérias como Excel, planilhas, quer dizer, coisas SEO, que é Search Engine Optimization, como é que você faz site relevante no Google, mas não só na parte de gestão, vamos pegar no direito, tem Visual Law, Legal Design, hoje quando você peticiona, como o processo é eletrônico, é um PDF, tem toda uma técnica que os grandes escritórios de advocacia estão fazendo, Machado Meyer, Piero Neto, Matos Filho, tantos outros grandes. Hoje você faz uma peça muito visual, dá para você embedar um vídeo, então quando o juiz for ter conhecimento daquela peça, ele pode clicar, abre um videozinho no YouTube explicando em 30 segundos qual que é as questões de direito inerentes àquela peça. Entendi. Então os advogados têm caminhado por fazer peças mais nesse sentido, de serem visuais e com vídeos, porque facilita o conhecimento daquela peça, e ao invés de escrever 100 páginas, e a gente sabe que o judiciário é afogado, então ele não vai ler 80 páginas, então a tendência é sintetizar e botar criativos visuais para que ele conheça e consiga entender mais rapidamente, né? Bacana. Isso é Visual Law, Legal Design, por exemplo, que a gente está ensinando no direito. Mas ensinando na universidade, o que é muito bacana, porque isso que você está falando, tudo, o tradicional disso, né, Marcel, é que isso seja cursos extracurriculares. Você acaba a universidade, aí você vai depois pagar um curso de Excel, aí você vai pagar um curso de, como é que chama? Visual Law, Employer Brand. Mas essa é a reflexão, eu falei, mas peraí. SEO, de SEO, né? Você vai pagar isso à parte depois. Então, mas a minha reflexão foi assim, se eu tenho
3.000 horas da atenção desse aluno É. e 48 boletos que eu faço o aluno pagar, um aluno de administração, por exemplo, por que eu vou gastar 400 horas falando da história da administração, do Taylorismo e do Fordismo e não vou ensinar para ele? Por que eu vou partir da premissa que ele tem que aprender tudo isso que é muito importante fora, em cursos livres ou na pós? Por que eu não posso ensinar a nível de graduação? Então, não quer dizer que eu não dou a base, mas eu condensei muito a base para que eu tenha tempo dentro dessa matriz para chegar lá no que importa efetivamente, né? Entendi. Eu acho que isso é o ótimo da curva, assim. Ótimo. E é uma mudança de mindset mesmo, né? De mindset total, né? Eu não consigo parar de pensar na minha universidade assim, né? E de ter coisas que você tem que depois ir buscar complementar fora. Então, porque a lógica era essa mesmo. Fala, não, isso ele tem que aprender fora, mas por que ele tem que aprender fora? Pois é, e coisas que são do dia a dia do trabalho, né? Exatamente. E em números, né? Eu até dei uma pesquisadinha aqui que 2024 foi um número bacana para números. Pelo menos segundo o ChatGPT, que foi onde eu dei confesso quando eu fui dar uma olhada. Falou que o ensino superior em 2024 ultrapassou o marco simbólico de 10 milhões de alunos. Uhum. E foi a primeira vez que as matrículas EAD superaram o presencial. Então parece que 2024 é o ano importante. 10 milhões de pessoas com ensino superior no Brasil, que eu não vou saber quantos por cento 10%, 5%, 4%. 200 milhões de habitantes, 5% da população. Menos 5%. Que isso é comparado com outros lugares do mundo? Você tem ideia? Tenho. Eu vou te dar, assim, eu vou ter uma liberdade poética para chutar valores aqui, mas eu tenho uma noção razoável, assim. Eu acho que hoje a gente compara percentual da população adulta com o ensino superior completo. Então ele pega, acho que a população de 24 a 60 anos, quantos por cento das pessoas com essa idade tem ensino superior completo? E o Brasil sempre se compara com a média da OCDE, sabe? A média dos países, organização... Do comércio. Exatamente. Não é OMC? Não. Não, é OCDE mesmo. A média do OCDE que tem os países envolvidos todos ali. Exatamente. Depois a gente põe aqui embaixo quais são os da OCDE. Exatamente. Mas tem lá os países europeus, de primeira linha, Estados Unidos, China. Parece que a média da OCDE é alguma coisa perto de 40 e poucos % da população adulta nessa faixa etária tem ensino superior completo. No Brasil, era aquilo que eu falei, a gente voltando uns 30 anos atrás, era tipo 3, 4%, muito pouco. A gente deve estar em 25, 26, 27% hoje. Então o Brasil ainda tem um gap em relação a esses países, essa métrica dos países desenvolvidos, mas já não é algo tão gritante assim como era antigamente. E o que a gente tem hoje é muita gente que se forma e não consegue um emprego na área por conta desse problema. Então, assim, o que a gente brinca é assim, e nada contra, o cara é motorista de Uber, que é uma profissão super bacana, nada contra, mas ele se forma em administração, quer trabalhar com gestão, mas ele vai continuar sendo motorista de Uber com diploma lá na mala, mas não vai conseguir a vaga, e não é por conta do diploma, é porque a skill que ele desenvolveu não é o suficiente para passar num processo seletivo de uma empresa que precisa. Então, é engraçado que a gente tem muita gente que se forma e não consegue emprego, mas tem muita vaga que não está sendo contemplada também. Sim, é lógico que existe uma heterogeneidade, depende do curso, tipo engenharias, por exemplo, o gap é gigante, mas é muito por conta dessa ineficiência. Então, eu acho que o Brasil teve um movimento de garantir acesso, então quando começaram os players, a gente abriu a porta do ensino superior, que foi bacana, mas agora a gente está no momento onde a gente tem que subir o sarrafo de qualidade, a gente precisa melhorar a qualidade, né? E a qualidade com esse jeito, essa mudança de pensamento que você está colocando, de formar na minha visão, sim. Profissionais. Sim. Né? Profissionais completos, pessoas que saibam não só falar de teoria, direito, de engenharia, etc. de enfermagem, de medicina, de administração, de marketing, mas que saibam usar o computador, que saiba usar as aplicações, o software, que saiba inteligência artificial, por exemplo, para todo mundo navegar. Aí tem muita coisa assim, e nessa história e a gente viu que tem a história do ensino à distância, né? Você comentou até da métrica que em 2024 o ensino superior superou o presencial. Aqui, em 24, 50,7% hoje desses 10 milhões fazem ensino à distância e 49,3% fazem o presencial. Você acha que o EAD, o ensino à distância, é a tendência, veio para ficar, vai aumentar, daqui a pouco vai ser muito mais EAD? O que você acha que vai acontecer, Marcelo? Bom ponto. Vamos lá. O ensino à distância cresceu drasticamente nos últimos anos, mas ele já está mostrando... nos últimos anos, se a gente for ver a questão de aceleração, a gente viu uma desaceleração já do ensino à distância.
No Brasil, o ensino à distância entrou muito como uma questão de acesso também. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, faculdade presencial custa 3, 4, 5, 6 vezes mais caro do que a mensalidade do EAD. Então, existe hoje um panorama onde muita gente faz o ensino à distância porque não tem dinheiro para pagar o ensino EAD e nem performance acadêmica para eventualmente entrar numa pública. Porque hoje, quando a gente fala de pública, hoje precisa ser um alto performance. Via de regra, vamos lá, a grande maioria dos alunos faz faz colégio público, né? Educação básica, né? E o contraste é que um percentual pequeno deles consegue passar nas faculdades públicas porque a peneira é alta, assim, né? Sim. E aí sobra as faculdades particulares para a grande maioria, assim, dos alunos. Sim, e dentro da faculdade presencial, o ticket hoje é muito alto. Então, muita gente acabou indo pro EAD porque era o que cabia no bolso, assim. Sim. E o Brasil também passou por uma fase, Celso, sendo realista, de crescimento desacelerado e de muitos players com muita baixa qualidade no EAD. Então, assim, cresceu muito o EAD, mas com pouca qualidade. Então, o que o MEC fez até? Eu vou entrar na questão dos números. Sim. Acabou de sair um novo marco regulatório mudando totalmente a dinâmica do EAD. Então, hoje não tem mais a possibilidade de ter pedagogia EAD, por exemplo. Agora só pode, no mínimo, semipresencial. Foi criado um novo modelo. Tem o EAD, sim, que é 100% online. Vou simplificar para o público leigo, assim. EAD é 100% online, tudo no computador. Presencial é tudo na sala de aula. Não é, tá? Não é nem aqui assim, nem aqui assim. Mas ele criou agora um semipresencial que é indo uma vez por semana, por exemplo, estudar presencialmente. Entendi. Uma vez por semana vai, 4 dias por semana fica online. No online. Ainda exigiam ainda que nesses 4 dias, pelo menos um dia seja síncrono. Síncrono é ao vivo. Então, via Google Meet, Zoom, tá? Não é um conteúdo autoinstrucional, você precisa fazer ao vivo. Então, o governo pegou e proibiu a pedagogia, proibiu tudo da saúde de ser EAD, tem que ser no mínimo semipresencial, e engenharias também. Grosso modo também, tá? Sim. Tudo arredondando aqui, tem sempre nuances, assim. Então, o que se espera agora é que esse crescimento do EAD seja mais contido em virtude de vários cursos estarem proibidos no EAD, e o semipresencial, como tem uma carga horária de professor maior, a estrutura de custos é mais alta. Então, a gente espera que os valores de mensalidade subam um pouquinho. Sim. Então, é capaz da gente ver um equilíbrio maior, assim, nesse aumento do share do EAD dentro do total do ensino superior como um todo. Entendi. E tá claro, Celso? Não, eu entendi. Não, tá claro que a gente tem essa história da entrada do EAD, né, que teve aquele primeiro boom, e acho que a pandemia ajudou a acelerar isso, totalmente. Certo? A pandemia ajudou fez o Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Sabe os 50 anos em 5? A gente teve 50 anos de crescimento. Em todas as áreas. Em todas as áreas. No EAD foi. E no EAD foi todo mundo, tinha que fazer EAD, até as presenciais não existiam, era tudo no EAD. Exatamente. Mas aí parece que teve esse estouro, e depois parece que teve realmente essa percepção. Tendo uma normalização. Mas teve essa percepção de que a qualidade era baixa. Exatamente. Não, EAD não é igual, não sei o quê. Você acha que hoje os cursos à distância, apesar desse marco regulatório, que estão semipresencial, está melhorando a qualidade disso? Então, o segmento como um todo gritou, ficou bem bravo assim com esse marco regulatório, mas eu, mais uma vez, uma característica minha, eu não falo nada para agradar ninguém, seja governo, seja segmento, é tudo a minha convicção de fato, assim. Eu acho que essa iniciativa é positiva, eu acho que vai prejudicar aqueles que são os piores de qualidade até. Sim. Então eu espero uma melhora. É lógico, como qualquer regulação, nunca ninguém vai concordar com tudo. Então eu também tenho discordâncias de alguns pontos assim, mas o cenário geral eu acho positivo para o EAD como um todo. Eu acho que a gente vai ter uma melhora de qualidade. Em que pese, Celso, eu acho que qualidade está muito atrelado a isso que a gente acabou de falar, de estar atento ao que o mercado de trabalho pede. E nisso o governo não mexeu. Então, assim, ele está mexendo nessa questão de ter mais aula presencial, do polo ter maior infraestrutura, mas nessa questão dos currículos serem arcaicos, ele não falou nada a respeito disso, não. Que precisa, né? Precisa, mas aí o que eu acho é o seguinte, o próprio mercado, o sucesso de faculdade e centro universitário como a Unifecaf pode fazer o setor começar a se mexer falando, opa, peraí, esse carinha tá começando a crescer muito, o que ele tem de diferente? Então eu tenho visto o pessoal se mexendo no sentido de olhar matriz e atender mercado e tentar ser mais moderno. Eu acho que a gente... E aqui não estou dizendo que a pretensão de que eu sou o único do segmento, mas assim, alguns players como nós, dentro do segmento, que está se mexendo para modernizar a matriz, tem chamado a atenção, inclusive, dos grandes, assim, e capaz deles quererem também passar por uma modernização de matriz, assim. Porque
O marco regulatório, bom, eu que não sou do setor, mas faz sentido, né? Sim. Porque você fala assim, tá bom, a gente tem que mexer na qualidade. E falar que vai formar profissionais de saúde 100% EAD, né? Acho que falta essa Experiência prática. prática. Isso o governo mexeu. Então, assim, mexeu? hoje mexeu porque ele botou. O marco regulatório. O marco regulatório mexeu porque ele botou o aluno tendo que agora, por exemplo, só tem semipresencial. Semipresencial, ele vai ter muito mais aulas presenciais. Então, o governo cuidou Legal. disso. O que eu acho que não cuidou é o seguinte, é na modernização de matriz, entendeu? Se aquela experiência... Entendi. Então, se é uma experiência ainda... Eu quero que seja a experiência do ozonioterapia que precisa agora. Eu quero que seja a experiência na TI dele fazer um aplicativo com inteligência artificial. Nisso eles não entraram. Eles entraram na questão de aulas práticas presenciais no polo. Mas, assim, Entendi. O que são essas aulas, a modernização de matriz, isso não entrou nesse panorama de... Tomara que chegue logo isso. Mas isso deve chegar mais por uma pressão de mercado, entende? Sim. Vendo pessoas como a gente começando a crescer, ganhar share, eu acho que isso... E você acha que a gente vai... Tô claro, você entende? Não, meu ponto? tá tudo claro. E se não tiver claro, depois você manda Sim, sua pergunta que a gente vai... Só fala que eu engato a quinta marcha, falo muito rápido, aí qualquer tá coisa perfeito, pode... a gente vai tentar, tá gravando, depois quando for editar, a gente põe uma velocidade. Sabe por quê? Eu não quero ninguém vendo meu vídeo no 2x, entendeu? Então eu falo muito rápido pra ser impossível acelerarem meu vídeo, entendeu? A gente põe no 0,8. 0,8, 0,8x eu fica vou ótimo. falando mais paulatinamente. Mandamos bala, tá ótimo. Quando eu dava aula, tinha aluno que fazia isso. As meninas e os meninos que sentavam na frente, eles traziam bala. Quando eu acelerava muito, toma, calma. Experimenta uma bala. Aí eu comia uma bala, dava uma... Mas tá ótimo, o podcast é essa energia, assim, estamos super bem. Bom, beleza. E até perdi o que eu ia te perguntar, mas vou lembrar aqui agora. Você acha que a gente vai de 10 milhões de pessoas com ensino superior, 25%, você está falando aí dos adultos ativos, você acha que a gente vai crescer esse número rápido para chegar nos 40% que a gente precisa, para estar lá na média da OCDE e tá assim? Você acha que se vai em quanto tempo? Sabe, para ser sincero, Celso, eu não tenho a menor noção de como está esse crescimento recentemente. Sim. Eu não acredito num crescimento rápido nosso nessa conversão para 40%. Porque existe uma outra reflexão que a gente tem que ter, que é o seguinte: em países desenvolvidos, eu não sei se a tendência é de alta no percentual das pessoas com ensino superior. Porque pensa o seguinte, né? Ver uma Alemanha da vida, um Estados Unidos da vida, quem disse que você precisa de faculdade lá? Se você é um técnico eletricista, por exemplo, tu ganha mais do que um engenheiro, eventualmente. Então, a matriz da necessidade de trabalho, ela não precisa de pessoas só com ensino superior, ela precisa de pessoas com ensino técnico, ela precisa de pessoas com ensino básico de alguma maneira. Então, assim, um motorista de ônibus em Londres ganha o mesmo que um engenheiro, por exemplo. Então, assim, eu não sei se... Eu acho que lá já atingiu um topo desses 40%, talvez exista até uma redução ali. E aqui também, eu acho que se o ensino superior não se ressignificar, eu acho que o que vai acontecer é que as empresas vão cada vez mais ignorar a necessidade do ensino superior para a sua contratação, entende? Não, perfeito, e a sua resposta está em linha com o que você está falando, que é a obsessão por ensinar aquilo que é relevante. Não importa se é superior, muitas vezes for um técnico de alguma coisa, assim. O que a gente precisa é de educação. Talvez, não sei se essa métrica dos 10 milhões, essa é importante mesmo. Né? Exatamente. Talvez a métrica seja outra, de que a gente sinta a produtividade do trabalhador brasileiro, talvez. Isso é o que eu preciso que aumente, né? Essa é a alavanca que a gente precisa melhorar no Brasil, melhorar a produtividade do... É isso. E bacana você ter essa visão da universidade, com essa visão de disrupção, de ir para o mercado de trabalho e tudo, e não ter aquela visão antiquada de um reitor, de um... Eu ajudo a resgatar o segmento. Se a gente ficar brigando e falando, não, precisa contratar quem é formado, se a gente não tiver uma visão crítica de olhar para dentro e falar como é que eu ressignifico o peso do diploma, a gente vai encolher como setor como um todo, entendeu? A gente precisa... Muito bacana. E vamos falar de Unifecaf. Vamos lá. O que significa Unifecaf? Eita, essa é uma pergunta, quando me perguntam, eu falo assim, não vou nem falar. Meu sócio lá atrás, o Joel Garcia, que é o fundador da instituição, ele criou um nome chamado Faculdade Capital Federal. Eu não gosto, acho ruim, tá? Sim. Ele falava o seguinte, Marcel, na minha época, tudo que tinha federal no nome era sinônimo de qualidade. Então vamos botar um nome aqui com federal. Foi isso, Joel. Eu vou depois, Joel, se você assistir, vou mandar para o Joel. Tem que assistir. É ruim, Joel. A sua ideia foi boa,
Mas ficou ruim. Mas assim, eu tava até discutindo uma questão de rebranding. Eu não acho que é um nome adequado, mas foi isso que aconteceu no início. E aí, e a gente fica brigando pro nome ser conhecido, aí agora a gente fala assim, vamos fazer um rebranding e ter um novo nome, a gente perde um pouco de tração. Então eu tava tendo uma discussão dessa questão de name, assim, um tempo atrás. Uma boa discussão. Mas significa isso. Significa isso e tá o quê? Desde 2021 como universidade. Na verdade, nós não somos universidade até hoje, tá, Celso? A gente começou como faculdade em 2015. Hoje no MEC você tem você tem faculdade, centro universitário e universidade. Nós começamos como faculdade, como todo mundo começa em 2015. Em 2021 a gente virou centro universitário. Um centro universitário. E a gente não quer virar universidade porque para ser universidade você precisa estruturar um programa muito robusto de mestrado e doutorado. E mestrado e doutorado, via de regra, tem um viés mais de pesquisa, mais acadêmico, e como a gente é muito focado em mercado de trabalho, a gente não quer... A estrutura tá no ótimo aqui como centro universitário. Desculpa a minha pergunta, que foi de leigo mesmo. Estou aqui aprendendo, como talvez a maioria do pessoal pensa aqui. Estou aprendendo. Os meandros do ensino superior, não regulatório. Sabia que tinha centro universitário e universidade. Sim. Agora... nós somos centro universitário. Centro universitário. E a Unifecaf é todo mundo que eu perguntei, e também pesquisando, assim... Todo mundo fala muito bem. O nível de avaliação de Google e no MEC, as avaliações, os comentários, o entorno, todo mundo fala muito positivo, né, dessa história. Qual que é o segredo desse sucesso? Bom, primeiro é o seguinte, não é que todo mundo fala... na verdade, eu cuidei da ouvidoria pessoalmente durante muito tempo. Eu vi a história da Luísa Trajano, da Magalu, ela atendia até o final, assim, a Magalu já era gigante, e ela atendia a ouvidoria, dava retorno. E eu sempre gostei disso. Eu falei assim, putz, algo nas empresas que sempre me incomodou é o seguinte, a empresa começa a crescer um pouco e passar notícia ruim para chefe não dá bom ibope, né? Para gerente, diretor. Então, o que acontece? Começa a acontecer um acastelamento do topo ali do CEO e ele começa a só ter reporte de quem é VP, diretor, e só chega notícia boa, assim. E ele tá totalmente distante da ponta, pode estar péssima realidade na ponta, mas o VP só dá good news porque dá notícia ruim pro chefe, não vai gerar aumento, bônus, né? Então eu sempre tive medo disso, então eu fico muito próximo da ponta. Então assim, problema a gente tem um monte, tá? Eu falo assim, a gente tem problema pra caramba, mas a gente é muito bom de resolver. Então assim, hoje, Reclame Aqui, a gente tem selo de RA 1000. Então assim, tem lá, se você for ver, tem 600 reclamações nos últimos 6 meses, mas assim, 94% foi resolvida. E a gente tá com uma cultura muito forte de tentar também entender a causa raiz do problema, né? Não só apagar aquele fogo, mas assim, qual é a causa raiz disso pra prevenir. Então assim, se está acontecendo um problema na emissão da carteirinha, sei lá, eu tô com isso na cabeça que aconteceu. Aí o que eu falo pro time é o seguinte, cara, resolve o problema do João, que tá com problema na carteirinha, mas qual é a causa raiz desse problema? Porque eu não quero a Maria pedindo amanhã, a Patrícia, a Priscila, então assim, não vamos sempre tentar atacar saúde. Quase. Desculpa, fica à vontade. Vamos tentar atacar a causa raiz pra gente resolver no macro isso, assim, né? Então a gente tenta fazer isso, o GC nosso é 4. Então o que eu acho, assim? Primeiro eu acho que é uma cultura muito focada no cliente, aluno / cliente. Então assim, o aluno tem sempre razão lá na Unifecaf, exceto em questões acadêmicas. Então assim, você pode dar piti, abrir Reclame Aqui, ouvidoria, ligar pro Papa. Se você não teve performance acadêmica, a gente nunca vai mudar a nota. Mas todos aqueles dissabores administrativos, a gente é muito eficiente em minimizar fricção na jornada do aluno e tentar ter foco. Tudo que a gente vai resolver, se não é o melhor pro aluno, e aí quando eu falo melhor pro aluno, é com seriedade acadêmica sempre. Seriedade acadêmica não do ponto de vista conservador, do ponto de vista ousado e atendendo o que tem de mais moderno, não é a melhor decisão. Então, acho que a gente conseguiu construir uma empresa, não deixa de ser uma empresa, que é no caso, o nosso centro universitário, com uma cultura forte de foco no cliente de verdade, né? Sim. Foco no aluno de verdade. Funciona, porque eu fui dar uma dar uma olhada, quando você dá uma pesquisa... Reclame Aqui, IGC, avaliações positivo. Google, muito positivo. A gente tem. Muito legal. E são muitas pessoas, né? São 700 colaboradores hoje. 700 colaboradores. E 60 mil alunos, E 60 mil alunos, e desses 60 mil alunos, eu tive o prazer de dar uma visitada lá no Taboão da Serra, Taboão da Serra, até, Gabriela, obrigado, que a gente estava falando de outras coisas, e fui lá visitar. O campus é maravilhoso, né? Porque você vai lá e você tem andares que dá a sensação que você está em ambiente de trabalho, né? Aquele lugar você tem lá que parece salas parecendo hospital. Sim. Aí você vai na outra sala, parece um júri.
né? Um júri, você vai ao laboratório. A gente quer quebrar com isso. Sabe aquela história do cara que dormiu em 1.700 na faculdade, acordou e falou assim, viu, um monte de carteirinha enfileirada, um giz ali, o cara coloso. A gente quer quebrar esse conceito. O aluno, esse cara de 1.700 acordando na sala da Unifecaf, eu quero que ele esteja perdido, entendeu? O que é isso? Ele não pode saber que é uma faculdade. Se sabe, eu tô errado, entendeu? Não, muito bacana. E tem lá lugar com maca, e alguém me falou assim, ó, aqui a gente baixa a temperatura para simular a temperatura do hospital, e tem um lugar de estética que tinha lá, e tudo bacana. E a gente tem também o conceito de edutainment, que é muito forte. Como? Que é edutainment, que é education com entertainment, né? Educação com entretenimento junto. Porque outra crítica que a gente faz em relação ao ensino superior é que tudo é muito sério e chato. Sim. E a gente brinca, cara, nos 10 mandamentos que tava lá, não matarás, não cobiçarás a mulher do outro, ele não tem estudarás e será sério e chato, nos mandamentos de Deus, assim. Eu falo assim, você pode estudar e ser divertido e legal. Pode, né? Então a gente caminha com isso, a gente tem pista de boliche, tem piercing, tatuagem, então a gente quer trazer um ambiente descontraído para dentro do campo. Você tá falando coisas assim com uma tranquilidade, como se fosse muito normal você ter na faculdade uma pista de boliche. Uma pista de boliche. E tem a pista de boliche lá. Temos. Você vai lá. A mesma que o Neymar tem na casa dele de Mangaratiba lá. Mesmo o Neymar tem uma pista. Imply, eu acho que é o nome da empresa, a gente comprou uma fera top. Uma fera, tem uma pista de boliche, mas os alunos podem jogar. Alunos, colaboradores. Sexta-feira do boliche lá. Pode ser sexta, segunda, terça. São adultos ali, ele tem a responsabilidade dele. Sim. Não é, eu acho que assim, no colégio a gente ainda tem essa questão da responsabilidade, então eu não tenho essa preocupação de, mas se eu botar uma pista de boliche, ele não vai matar a aula pra ficar só na pista de boliche? Vai. E quanto pior for a qualidade da aula, quanto menos interessante for a aula, mais ainda. Então, se o aluno não tiver aqui pagando para ter aula, a gente tem que dar uma olhada em como está a nossa aula e deixar mais interessante, entende? Entendi. Então, eu acho que o caminho não é tirar. Hoje, quando a gente fala até de AD, desculpa até me estender, a gente fala o seguinte, a gente briga pelo share of attention do aluno, né? Então, assim, hoje, principalmente no EAD, o cara vai entrar no meu AVA para fazer uma aula ou vai entrar no Netflix para ver uma série? Ou entrar no YouTube para consumir um conteúdo? Então, assim, hoje a gente briga com muitas coisas que são muito legais para o aluno de consumir e de gastar o tempo dele. Então, se eu não conseguir transformar esse ensino em algo divertido, despojado, legal, eu vou perder para isso. E não é porque ele, mas a gente pode ter aquele papo filosófico, mas a juventude atual, mas eu sou mais pragmático. É o que é. Eu tenho que fazer com que ele tenha interesse, dado que é. A gente pode ter um papo filosófico de boteco aqui, vamos criticar a nova geração. Isso. Eu prefiro ser pragmático e falar, a nova geração é isso. Como eu consigo fazer com que o cara se capacite sendo assim, né? Então esse é o... E não só o EAD, né? Porque o presencial mais ainda. Mais ainda. Pra ele sair de casa para ir para a universidade hoje, legal, tem lá o piercing, tatuagem, o boliche, um local agradável, vi lá, tudo super agradável. Um espaço instagramável, de LED, assim. É muito bacana, né? Muito bacana de você trazer essas... sim. Trazer o aluno para a faculdade para ser um lugar bacana. Eu quero que seja um né? ambiente de descompressão, não precisa ser um ambiente chato, sério. Pode ser um ambiente divertido, que ele vai, mas ao mesmo tempo você vê que os laboratórios é só laboratório de saúde, laboratório de informática, aulas práticas. Então, a gente fez um manifesto chamado Acadêmico Segredo. Todo mundo que entra para dar aula lá, eu mando esse documento e falo, dá uma lida nisso. E lá a gente estabelece que pelo menos 50% da carga horária de todos os cursos tem que ser prático, tem que ser atividade prática, hands-on, assim. Então o cara tá fazendo enfermagem, ele tem que tirar sangue, efetivamente, ele tem que aferir pressão, é um programador, ele tem que programar em Python ali no computador, né? Então assim, a gente tenta também fazer com que seja prático o que ele aprende, mas o ambiente onde ele queira estar. Eu acho que esse ambiente é muito sério, é um ambiente formal, eu acho que não atrai o jovem, né? E hoje em dia, o que você falou, né? Competição é total. E eu dando uma olhadinha lá também, eu vi que existe um curso de influenciador digital, é isso? Existe uma... Boa. Eu não entendi, eu vi só você falando em algum lugar lá, falei, vou perguntar para ele na verdade, ao vivo o que é isso. Boa. Na verdade, o que nós fizemos? A gente pegou o portfólio de cursos padrão que toda faculdade tem e modernizou muito. Então, quando eu falei daquilo de atualizar a matriz, eu estava me referindo à administração. Todo mundo tem administração, mas na minha eu tenho uma matriz muito moderna. Todo mundo tem gestão de RH, mas a matriz eu tenho muito moderna. Análise e desenvolvimento de sistemas, todo mundo tem. Direito, engenharia, biomedicina. Então, eu estava falando desse conjunto de cursos, são os cursos tradicionais que as outras instituições têm. Qual foi, depois de modernizar muito esse curso, qual foi o passo que a gente deu? A gente falou o seguinte, cara, por que a gente não cresce o nosso portfólio de curso com as profissões do futuro?
E aí a gente começou a refletir o que é profissão do futuro. E a gente fala profissão do futuro porque o termo eu acho que é um termo bom para colar, assim, do ponto de vista de marketing, chiclete, mas na verdade são profissões do presente. O que hoje a gente tem de profissão? Então a gente pega, por exemplo, Creator Digital Influencer, assim, é um mercado gigantesco. Sim. E quando você fala de influenciador digital, eu não tô falando só daquele jovenzinho que vê o Felipe Neto, ou sei lá, qualquer outro influenciador e quer ser isso. Eu tô falando hoje qualquer personal trainer, qualquer nutricionista, qualquer advogado, como é que ele faz? Profissional, qualquer profissional, principalmente os liberais, assim, mas se aplica pra tudo. Como é que você, se você é um personal trainer ou se você é um nutricionista, como é que você faz pra você ganhar mais dinheiro hoje? Sim. Tem que ir para os meios digital. O que eu falo? Eu falo assim, você tem que ganhar relevância. Você tem que começar a ser autoridade no assunto. Você tem que ter maior demanda para que queiram ir na sua clínica lá, para contratar seu cardápio, para fazer a dieta, etc. E como é que você faz isso? Ganhando autoridade. Como é que você ganha autoridade? Tendo um perfil digital, começando a falar sobre o assunto de maneira estruturada, como você está fazendo? Você virou um influenciador digital do ponto de vista de podcast. Aprendendo. Mas tá na jornada, né? Tá na jornada de... Criou um podcast, eu adoro isso, assim. Então, assim... então, assim, eu acho que é o caminho, assim. Sim. Então, esse nutricionista, ele tem que criar um perfil ninguém tem que fazer nada, tá, pessoal? Todo mundo faz o que quiser. Mas eu acho que é um caminho natural para ele criar uma rede social no Instagram, começar a falar, aí ele pode adotar um nicho, perda de peso, longevidade, dietas cetogênicas, ele pode ainda achar um nicho ali. E vocês criaram um curso para isso? Criamos um curso para isso, é um curso de 18 meses, então é tecnólogo. Hoje, quando você fala de faculdade também, mais um negócio do regulatório, vou ensinar aqui. É chato, tá, pessoal? Regulatório aperta 5x. Mas você tem como curso de ensino superior bacharelado, que são os tradicionais, engenharia e tal, licenciatura, que é para quem quer dar aula, e tem os tecnológicos ou tecnólogos. Esses são cursos de menor duração, que é gestão de RH, análise e desenvolvimento de sistemas, radiologia, são cursos menores que também é ensino superior, mas chama de tecnólogos ou tecnológicos. Sim. Então a gente criou nesse sentido, que é um curso mais curtinho, que é para esse cara que está querendo entrar no mundo digital. O cara é um tecnólogo e influência digital. A graduação tecnológica, influenciador digital e creator. É assim que tá lá no MEC, assim. Esse é o nome do curso. Mas o curso é para isso e eu vou além, tá? Você até gerente de empresa. Ele quer ser promovido. Se ele tem um perfil no LinkedIn, ele começa a publicar conteúdo e vira referência, a chance dele conseguir um emprego melhor, aparecer para um headhunter, seja nessa empresa ou na outra. Então, assim, seja no Instagram, seja no LinkedIn, se você não aparece hoje, você tá deixando para trás muita coisa. E até empresário, tá? Você vê agora... Founder-led growth, que eles falam. Então tem o Adib da CIMED, tem o Thales Gomes do G4, tem eu tô fazendo menor escala, nem tô me comemorando, mas eu menor escala Marcel Gama da Unificar. Então eu acho que todo mundo tem que aumentar a sua pegada no digital e eu acho que um curso capacita para isso. E muita gente que veio aqui, a gente recebeu muita gente de marketing, né? Acho que até o pessoal que assiste Sucesso Brasileiro já está acostumado a escutar, que todos vêm aqui e falam assim, você precisa gerar autoridade, você precisa cuidar do seu marketing pessoal, você precisa ter a sua marca pessoal. Então, legal que isso não precisa ser aprendido na raça, você não tem que simplesmente pagar um monte de cursinho que tem aqui. Esse é um bom ponto. Você tem isso na faculdade estruturada. Pois você aprender essa base. Que legal. Essa é a grande diferença. Então, assim, não necessariamente você precisa fazer faculdade para mandar bem nisso, mas quando você faz cursos livres, você tem que escolher o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse curso aqui, depois pego esse. Então, você não tem uma tutoria. O que a gente fez? A gente pega os melhores especialistas e a gente monta uma trilha personalizada para você. Então, essa graduação nada mais é do que uma sequência de cursos 100% práticos que vão te preparar para ser um influenciador digital, entendeu? Muito bacana. E num ambiente, né, de universitário. Mas não aquele universitário retrógrado, né? Porque o pessoal fala, puta, mas faculdade... A gente é um universitário focado no mercado de trabalho, né? Pois então, esse aqui que coisa, hein? E só pra complementar, Celso, o que eu falo, tem muita gente que hoje fala assim, putz, a pessoa vai ouvir a gente e vai falar assim, mas eu sou tímido, eu não quero aparecer. Eu falo assim, que eu falo para as pessoas, cara, eu acho que isso é uma grande barreira a ser ultrapassada. Eu acho que tímido ou extrovertido, todos devem aumentar a sua pegada digital. Você pode ser com mais descontração ou menos descontração. Pode ser no TikTok ou no LinkedIn, produzindo artigos mais estruturados. Então, você consegue, mesmo sendo tímido, você consegue ver como, mas eu acho que caminhar nessa do personal branding, melhorando a sua marca pessoal, todo mundo tem que caminhar nessa jornada. Dos extrovertidos
Sem aos dúvida. introvertidos. E que assim. bacana ouvir isso, que não só de cursos livres, mas de uma faculdade, de forma mais estruturada. Muito legal, com certeza muita gente vai querer se matricular para poder usar a pista de boliche, para fazer uma tatuagem, para fazer o curso de influenciador digital, mas de uma forma estruturada, séria, voltada para o mercado de trabalho. Prática. Que é prática. Então, e hoje a Unifecap tem fisicamente está em São Paulo, mas você tem essa parte de AD, como é que funciona? Boa pergunta. Quem está em outros estados pode Outros países até. Vamos pode cursar? Pode, na verdade, hoje nós temos campi, o plural de campus é campi, né? Então tudo é diferente, né? Tu vê que no ensino a gente até, acho que deve ser do latim campus. Então nós temos 3 campi no Taboão da Serra, 40 mil metros de área construída ali, onde a gente atende quase 10 mil alunos de graduação presencial. Mas nós temos polos de ensino à distância, 500 pelo Brasil e mundo. Temos no Japão, Portugal, Estados Unidos. 500 polos? 500 polos EADs. Aí temos do Rio Grande do Sul a Amazonas. Tem um estado acima da Amazônia, é o Amapá. Pessoal, Amazonas. Erro de geografia, meu. Não Rondônia. O estado mais alto lá do Brasil. Temos em todos eles. É Rondônia. Rondônia, Amapá. Roraima, acho que mais à esquerda ali. É mais à esquerda? Eu acho que sim. Nós temos em todos os estados do Brasil 500 polos. Então, por exemplo, esse curso de Creator é um curso EAD. A gente entende que geralmente é uma pessoa que tem uma rotina já de trabalho que não permita se deslocar para ter presencial. Então, sei lá, o nutricionista, por exemplo, muito como segunda graduação, geralmente o EAD é muito mais indicado, né? Até por vocação mesmo da liberdade de consumir aquele conteúdo onde você quiser, assistir aquela aula live viajando com o marido aqui do lado, com um bebê pequeno. Então, a gente tem 500 polos pelo Brasil, então a gente está em todos os lugares, dá para fazer muito curso de graduação EAD da FECAP. Presencial tem que ser alguém num raio próximo ali do Taboão da Serra para se deslocar e ter aula lá com frequência. Zona Sul de São Paulo. A ideia é ter mais campos presenciais ou o EAD é o foco maior, Marcelo? O nosso foco maior agora é o EAD. Porque eu acho que a barreira ao crescimento nosso é muito menor, o CAPEX, a grana que nós precisamos investir, eu acho que a melhor alocação do nosso capital, do ponto de vista, falando aqui uma análise financeira, tá? Do ponto de vista de alocação de capital, acho que a gente tem uma alocação muito mais eficiente botando esse dinheiro para crescer no EAD, e a gente está gostando de fazer produto digital, assim, acho que a gente quebra essa barreira, a gente tem aluno no interior do Pará, lá de Balsa, então a gente está querendo muito mais fortalecer esses polos para que sejam pequenas unidades super bem estruturadas, mas crescendo no EAD e não no ensino presencial. Entendi. Nada contra, eu acho super válido, porque faculdade é uma experiência de vida, né? Então acho que tem muito mercado para presencial, mas a gente está muito mais focado em crescer no EAD, assim. E esses polos são o quê? São um polo, São parceiro, é uma empresa uma empresa que tá lá que fala assim, que recebe repasse da gente. Repasse. Eu tenho visto nas ruas algumas vezes. Monte. Esse é alguns pequenos Você pega os grandes faculdades do Brasil, todas, Estácio, Unopar, Unicesumar, todas elas têm esse modelo de polo parceiro. De polo parceiro que funciona ali para fazer. Isso. E parece que cada vez mais está diminuindo essa diferença como eu vou dizer, aqui você tem as super universidades de primeira linha, que são as públicas, aquelas conhecidas centenárias, e aí você tinha um hiato muito grande de qualidade com as demais, né? Que tinha reputação, aí você pode falar que alguns têm preconceito, parece que cada vez isso está diminuindo mais. Como é que você atua, né, para não quebrar essas barreiras, para quebrar as barreiras e falar lá. Eu entendi que excelente ponto. O presencial o profissional, voltar ao profissional já é uma delas, mas que mais? Vamos lá, excelente pergunta, assim, essa adorei mesmo. Na verdade é o seguinte, lá atrás, por exemplo, eu fiz engenharia de produção na FRJ como primeira graduação, né? Sim. As empresas todas iam para cima dos profissionais de engenharia de produção da FRJ muito, assim. Começou o curso empregado já no UFRJ. Exatamente. Né? Mas aí eu te pergunto assim, por que o que a gente aprendia na UFRJ era super relevante? Não, é porque como tinha um vestibular muito difícil para entrar em engenharia de produção na UFRJ, a nota de corte era altíssimo, só entrava quem já era alto performer. Então eu podia estudar música, oboé, isso nada contra, mas dentro da engenharia de produção que eles iriam me contratar no mercado financeiro, porque eles sabem que só pelo fato da gente ter passado por essa
peneira, Sim, somos pessoas sem que, dúvida. desde a educação básica, a gente é outlier, assim, foge do padrão. Então, acho que existia muito essa gourmetização por causa disso. Eu acho que essa peneira da entrada fazia com que já tivesse um filtro grande de, quem conseguiu entrar aqui é uma pessoa que é diferenciada. Então, existia e existe isso. O que a gente tem feito muito contra isso? Porque, na verdade, o nosso sonho é proporcionar os melhores empregos para os nossos alunos. Então, não é que eu quero qualquer emprego. Eu quero que meu aluno entre no Morgan Stanley. Eu quero que meu aluno entre na Avenues como professor. Estou pegando de várias áreas aqui, assim, né? No Einstein, no Sírio. E aí, assim, de uma lista exemplificativa hipotética aqui. Sim. Então, o que a gente tem feito? Assim, primeiro, a gente tem se conectado muito com essas empresas para mostrar para elas o que a gente tem feito de diferente em relação aos demais. E a gente tem 2 argumentos muito fortes. Assim. O argumento primeiro que eu tenho é o seguinte: eu não acredito. Aí, deixa eu dar um passo para trás e contar o que um coordenador de curso me falou aqui, assim, que é legal. Assim. Eu não sei, não foi um coordenador de curso, não, foi um gerente comercial meu. Ele falou o seguinte: Celso, eu vou reproduzir como ele reproduziu. Sabe por quê que a CIA não conseguiu prevenir o atentado às Torres Gêmeas lá do 11 de setembro, lá atrás? Porque todo mundo que trabalha na CIA pensa igual, todo mundo vem da mesma formação, pensa igual. Então, assim, eles nunca conseguiriam pensar com a cabeça de um terrorista palestino lá. Porque todo mundo protestante, classe média alta, estudando nas melhores faculdades. Então, você tem um grupo muito homogêneo aqui de pessoas de alta performance, mas que não tem a capacidade de pensar diferente. Então, o que a gente tem falado com as empresas? Eu acredito nisso, realmente. Eu acho que o ideal para os times, até nas empresas, vamos pensar um escritório, sei lá, Machado Meia Neto, sei lá. É bom você ter os alunos lá da São Francisco, que é o egresso da USP, da PUC, mas se você pegar um aluno da Unifecaf, por exemplo, as soft skills que ele vem, que aí é uma outra coisa, as habilidades que ele tem são muito complementares em relação a quem tem. Ele tem o street smart, ele é esperto de natureza, ele é um cara que é um ganhador, um vitorioso, ele não é filhinho de papai, assim, entendeu? Ele é resiliente. Então, o que a gente tem falado com as empresas é o seguinte, cara, o ótimo da curva não é você ter todo mundo com o mesmo perfil. Sim. A heterogeneidade aqui vai te dar o ótimo da curva e vai ter um time de maior maximização de performance. Então, a gente eu nem usaria a palavra heterogeneidade. Eu usaria diversidade. É a mesma coisa. Porque até para trazer pro hype do momento, que é diversidade. Eu acho. Porque pega no mundo de tecnologia, é muito isso, é muito importante você ter todos das principais universidades, todos, mas é importante mais que isso, você ter uma diversidade de formação, de pessoas que vêm de muitas áreas para poder fazer coisas diferentes. Mas é que eu vejo muito, olha só, vê se você me entende e concorda comigo, Celso. Eu vejo muita gente falando sobre a questão da diversidade, mas não porque isso maximiza a performance, sim como uma questão impositiva de afirmação. Você precisa ter por conta de ESG, porque responsabilidade social. Eu tô pegando por outro lado, eu não tô falando que você tem que ter porque você tem que ser bonzinho e ter responsabilidade social, não. Eu tô falando que isso vai ser o ótimo para sua empresa crescer mais. Não tenha dúvida. Entendeu o meu ponto? Esse é um ponto super relevante. Eu concordo em gênero, número e grau. Diversidade, a gente falou várias vezes aqui assim, diversidade é um ótimo negócio. Exatamente. Você não pode ter... Good for business. É good for business. Você não pode estar no Brasil, né? Você tem super diversidade numa empresa e você não está pensando como todas as classes sociais, gêneros, condição financeira. Quanto mais você tiver gente pensando, né, nos clientes que a gente tem aqui no Brasil, melhor é. Exatamente. Então, diversidade, heterogeneidade, que depois eu vou treinar a falar mais vezes, é um bom negócio. Exatamente. É um bom negócio. Então, a gente tem com esse discurso ativo, e com esse discurso ativo, a gente quebrou muita bolha, assim, né? Quebrando as bolhas. Exatamente. E vai acontecer. Muito bem. E você, Marcel, foi a vida inteira da educação, não? Você ia ser engenheiro de produção, então. De onde você entrou nesse mundo da educação? Então, na verdade, eu me formei em engenharia de produção na FRJ, fiz um colégio super tradicional no Rio chamado Santo Agostinho, que é um colégio católico, tradicional, mas de alta performance, assim. E passei no concurso público em São Paulo e me mudei para cá.
Aqui eu conheci o Joel Garcia de Oliveira, que já era do segmento, e a gente começou a se dar super bem. Em determinado momento, o Joel, que tinha vendido uma faculdade para Anhanguera em... Não vou chutar a data não, 2003 talvez, chutei, acabei de chutar. 2003 ele... Não, errei, 2008 eu acho. E aí em 2013, terminou o período dele de Do Not Compete, ele falou assim, putz, eu quero voltar pro Tabuão, ele gosta da região, e aí, como tínhamos um entrosamento, ele me achava uma pessoa inteligente, corria atrás, ele falou, putz, você não quer embarcar nesse projeto comigo, etc. E aí eu entrei nesse projeto com ele, e entrei no mundo educacional a convite de alguém que já era mantenedor do segmento, que é o Joel, a quem eu tenho o maior carinho até, e agradecimento por ter me trazido pro segmento. E aí tá aqui 2008, então já tem aí bons... Não, 2008 foi quando ele vendeu, eu entrei em 2015 mais ou menos. 10 anos no mundo da educação. Da educação, já exatamente. Causando esse tumulto todo positivo. Não sabia nada, mas eu acho que todo mundo que tá aberto a aprender e gosta de estudar... Mas muito bacana, porque fazendo a disrupção mesmo, né? Trazendo e se dedicando totalmente a isso. Aí você já entrou como CEO ou não? Você tem, acho que cuidava da operação. Eu comecei na parte financeira, como eu tinha um background já bom de finanças, assim, eu comecei meio na parte financeira, e aí fui aos pouquinhos tomando conta. Hoje eu sou CEO e o Joel é reitor, mas hoje quem tá bem mais no dia a dia sou eu. O Joel tá mais como presidente do conselho, reitor, assim, da nossa instituição. Você tá indo em todos esses polos, você me tinha me falado. Viajo, eu acho que tem um ditado, né, que o que engorda o gado é o olho do dono. Eu acho que existem várias ressalvas e restrições, a gente tem que ter gente boa a bordo, e tendo gente boa a gente consegue caminhar muito, mas eu acho fundamental esse conhecimento da operação na ponta. Então eu rodo do Rio Grande do Sul até o Nordeste. Nesses polos de fora eu não vou, Japão, etc. Ainda não fui Ainda não, mas esses polos no Brasil eu visito todos eles uma vez por ano, assim, né? E aí rodo para conhecer. 500? Mas aí é pauleira, todo dia 1.000 quilômetros, a gente vai para alguma capital, aluga um carro e sai rodando. Então, que legal, que bacana. Faço uma visitinha de médica meio rápido para dar conta, mas assim, acho que faz a diferença. Eu acho que o nosso parceiro se sente valorizado na ponta, eu consigo entender o que tá rolando, o que a gente precisa melhorar, porque assim, o crescimento da Unifecaf é o crescimento desse parceiro na ponta hoje, né? Então... Sem dúvida, faz a diferença mesmo. Dá tempo de tomar cerveja entre uma viagem e outra, não? Dá, com certeza. Dá, né? Então esse aqui é um presente para você, ó. Porra, obrigado, Celso. Vou tomar. Obrigado, adoro o IPA. É? Sim. Então você vai gostar. E ainda vem com o label de sucesso brasileiro. Essa historinha aqui, ó. A gente a gente tem uns parceiros aqui de sucesso brasileira mesmo, assim, Marcelo. Esse é uma. É a Hiller. Hiller é esse cachorrinho aqui, ó. E o Tídio, né? Um abraço pro Tídio, que é quem é o dono disso. Ele planta lúpulo lá em Passa Quatro. E lúpulo é uma coisa muito... Ó, que bacana. O lúpulo é uma coisa muito europeia, além da cerveja, ao visual ainda. Não, isso é lá, umas fotos dele lá, porque ele tá plantando lúpulo, ele planta lúpulo e começou a fazer cerveja. E agora estão criando uma experiência que em breve vai estar funcionando. Ele quer fazer a plantação de lúpulo atrás e está montando a cervejaria na frente. E vai ter estadia também? Tipo, então as quintas portuguesas, sei lá, as vinícolas? Mais ou menos se ele quer fazer lá. Então, em breve, e o Tídio falou que vamos gravar um episódio lá. Me chama, Tídio, Cantídio. Tídio. Tô dentro, Tídio. Me bota dentro dessa parada aí. Eu falei pra ele, vai ser um sucesso. Ele falou, você quer gravar uns episódios? Eu quero. Na cerveja, na frente do lúpulo nacional. Então, isso é um caso de sucesso brasileiro. Tem mais um parceiro nosso aqui que também tem ajudado o sucesso brasileiro. A gente vai trazendo esses casos, que é o Cashbank. Então, o Marcelo Ramos é o CEO e o Cashbank é um banco diferente. Funciona mais ou menos assim. E o Marcelo, ele já fez a disrupção quando ele é um cofundador da Swile, uma empresa de benefícios que virou um unicórnio. E o Cashbank funciona, você capta R$1.000, todo o Brasil precisa de dinheiro, R$1.000. Aí você vai pagar lá os juros, 1.300. Quando você capta isso, ele já te dá os R$300, 100% em cashback, em benefícios. E ele veio aqui, eu perguntei para ele, mas como assim? Eu falei, não, sem pegadinha. Eu falei assim, deve ter uma pegadinha. O episódio foi quase em cima disso.
a gente falando, e ele foi explicando que ele tem parceiro, você pode usar esse cashback para pagar a conta de telefone, para você ir lá, já tá num restaurante. Todo benefício ele repassa pro... 100% dos Pô, juros que maneiro. na hora, e com outras vantagens. Então o cashback a gente trouxe aqui E ele também. bota banco do colaborador porque é pros colaboradores de empresas, Para os assim. colaboradores da Unifecaf. Então, 700 nós vamos lá, pessoas. 700 pessoas você vai colocar no cashback e todos vão ter benefícios. Olha, você vai ter lá, você pode usar lá o Total Pass para você ir na universidade, já incluso nessa conta que você tem. Legal. Ó, você vai ganhar o pagamento do restaurante, da sua conta de telefone, você já pode usar o Que cashback. maneiro. Muito legal. Ele falou assim, cara, isso aqui... Já pede pra ele me procurar lá. Já, com certeza. E o Marcelo Ramos, CEO de banco, ele vai ouvir isso, vai te ligar a qualquer hora que ele escutar isso. Eu vou Então, te passar seria o um contato. prazer, pô, me interessa com isso. Muito bacana do cashback. Tem mais um também que é a Multi. Multi é a empresa que eu trabalho, que eu sou um dos sócios. A gente faz tecnologia da informação. Então aqui Legal. a gente é uma empresa, sou eu, o Alexandre, mais um sócio aqui, que é o que eu faço da minha vida, né? De muitos anos, eu apaixonado por tecnologia. Aqui a gente faz projetos desde a estratégia de TI, o Marcel, até implementação de soluções, a desenvolvimento de aplicações com profissionais. Então aqui a gente tem muita demanda por profissionais, vamos conversar também Exatamente. depois. Hoje, por exemplo, a gente tem 84 vagas em aberto para profissionais aqui. E muitas delas, daqui a pouco a gente fala disso, que a gente não consegue preencher por falta de profissional capacitado. Exatamente. Né? Porque a gente tem baixa formação ainda de profissionais tecnólogos. Baixa formação, a gente precisa aumentar. E muita gente, o mercado vem, temos muito cliente que vem sempre precisamos desse nível, e a gente pena muitas vezes para preencher essas vagas. Com certeza. E a gente precisa de parceria com universidades para como criar cursos interessantes também, por exemplo, para que essas vagas não fiquem ali preenchidas, às vezes são 80, às vezes são 100, às vezes 200 vagas que são difíceis de preencher no mundo da tecnologia. Então isso aqui que a gente Maneiro. faz na Multi. E para terminar, tem mais o último sucesso brasileiro aqui, que é a Cynix, que ela faz aqueles painéis de LED, sabe? Painéis de LED grandes. E de 15 metros por 4, de 8 por 12. Aqui, né, o Luiz Alexandre também é um outro caso de sucesso brasileiro, que muito disso é importado. Mas eles Locação ou venda dos painéis? Ou os dois? Venda e criação personalizada. Ah. Então você precisa aqui no shopping, por exemplo. Eu quando casei, tinha um painel de LED assim no Vila Bisutti, lá gigante, assim, que rodava, etc. Então, esses painéis que eles montam, e eles montam personalizado. Muito disso é importado, mas ele juntou alguns fabricantes, são 4 brasileiros, que fazem o máximo possível disso já com tecnologia nacional. O que dá para ser brasileiro é brasileiro. Ótimo. Aqui. Eles montam inclusive aquelas salas de imersão. Sabe o que é uma sala de imersão? 4DX. Não. As salas de imersão, eles montaram agora, acho que eu sei. Surf Telecom. O teto Eu fui em lançamento imobiliário, por exemplo. Teve no Cidade Global ali, tu entrava, uma sala de imersão. Imersão que é LED em cima, LED nas paredes, LED no chão. Sei. Mas tem gente fazendo em casa. Você aperta ali e você tá numa praia, né, por exemplo. Então tem gente fazendo em casa. Para a universidade também, Luiz Alexandre é outro também. Todo mundo eu gosto de fazer experiências diferentes no campus, isso me interessaria. Na minha casa LED, não, muita luz já, mas na faculdade sim, com certeza. E é legal também, então a gente vai trazendo essas coisas brasileiras, o lúpulo brasileiro, até que o Brasil tem muita pedra preciosa que você tá descobrindo, tá tirando ali, mostrando. Isso vem aparecendo dessas conversas, sabe? Assim, de com certeza muita gente vai querer falar com você, com certeza você que vai querer falar com muita gente. E esse é o tal do ciclo virtuoso de sucesso que a gente vai criando, que é o propósito. Parabéns, brasileira. Muito legal, cara. De não ficar só achando que tudo que é de fora é bom, tudo que tem aqui é ruim. Tem problema da educação? Tem. Mas olha que iniciativa. Tudo é importado. Pera, olha o que o cara faz. O lúpulo tem que vir lá dos Estados Unidos. Não, pera, tem lúpulo nacional. Então tem muita coisa pra gente valorizar aqui no nosso país. Esses são os que no que por enquanto nos ajudam aqui, cara. Legal. Pô, parabéns. Muito legal. Você tem essa carreira já focada na educação nos últimos anos, e para onde você acha que vai a educação? Como você acha que a gente vai estar daqui a 10 anos, por exemplo, no país, e como vai estar
os nossos profissionais formados, e como é que vai estar a educação aqui? Vamos lá. Quando a gente fala de educação, eu acho que a gente tem que separar aqui em dois macroblocos, que a gente tem a educação básica e o ensino superior, assim. Eu, por exemplo, estou atacando fortemente o ensino superior, tentando suprir, mas olhando num panorama de mais longo prazo, se a gente não tiver uma política de governo, de colégio público aqui na educação básica que mexa o ponteiro, é difícil a gente virar o jogo, assim, virar um tigre asiático, assim, né? Porque quando você estuda o que os tigres asiáticos fizeram, assim, o principal é a base da pirâmide, né? Não adianta a gente... É lógico, eu tô atacando muito forte aqui no topo da pirâmide, mas assim... Se a gente não atacar a base, a gente não vira a chave como o Brasil, né? Então, mas eu sou um otimista por natureza. Acho que todo empreendedor é um otimista, assim, né? Eu acredito que a gente vai conseguir emplacar uma política de governo, e aí apartidário, assim, eu acho que pode ser de centro, direita, esquerda, eu acho que isso daí era um interesse supra... Independe, né? A gente precisa que isso aconteça no Brasil. Precisa que aconteça no Brasil. A gente vê muitas iniciativas acontecendo, estaduais, eu vejo alguma coisa federal, então assim, aí tem um grande ponto de interrogação do que a gente vai conseguir como país melhorar na educação básica, assim. O ensino superior, como está grandemente na iniciativa privada, eu estou vendo agora um movimento puxado por algumas pessoas que começa a criar um desconforto no segmento como eu e mais outras pessoas. A gente tá criando, porque isso que eu estou falando aqui, eu falei no FENESP, no Fórum Nacional do Ensino Superior, então a gente tem falado em diversas plateias e audiências. Acho que o ensino superior vai se mexer um pouco mais rápido na iniciativa privada, mas eu fico sempre nessa expectativa da gente ter uma política de governo que mexa o ponteiro. Quando a gente pega ranking PISA é o ranking global da educação básica. Eles pegam lá 7º ano, alunos de matemática de tudo quanto é país da OCDE. O Brasil tá muito para trás. Estamos mal nisso. Estamos muito mal. E aí na questão de conteúdo, né? Aí até só entrando um pouquinho, assim, a gente quando foi ver, sei lá, a Finlândia tá sempre despontando. Aí teve uma comitiva que foi lá na Finlândia para conhecer o modelo finlandês de colégio, educação básica, e a gente viu que, na verdade, a quantidade de conteúdo que eles dão é muito menor. Então é muito mais... a gente fazer o básico bem feito e focar em ensinar o que importa, razão e proporção, regra de 3, do que botar mais conteúdo. A gente, quando vê o governo mexendo na lei, na LDB, na lei das diretrizes básicas, etc., a gente bota conteúdo demais. Acaba que ninguém aprende direito nada, sabe? Aquilo da gente focar em fazer o básico. Raciocínio lógico, interpretação de texto bem feito seria metade do caminho andado. Assim, Olha né? isso. Não é questão de quantidade, é qualidade. Não, é questão de qualidade da gente fazer o cara aprender de verdade o que importa, porque depois ele consegue desdobrar, assim, né? E você não pensa, Marcel, em focar também no ensino básico? Não, por conta exatamente do que você falou. Eu acho que se eu quiser abraçar o básico também, vai ser o desfoco, né? O que eu brinco do ponto de vista de estratégia, Celso, é que o pato, ele nada, anda e voa. Nada mal, anda mal e voa mal. Então, muitas vezes o pessoal, porra, você não vai abraçar o técnico? Não. Você não vai ter mestrado, doutorado? Não. Então, eu tô bem focado nesse meu segmento de graduação. Nós estamos que você cresça muito para quando você tiver tudo isso pronto, você ver que essa visão disruptiva de ensinar o que é relevante também no ensino básico, no médio. Sim. Ou que outras pessoas se inspirem e que possam fazer, e que o governo se inspire e que possa fazer isso também, né? Tomara. E você que é um cara de muito sucesso, o que você entende por sucesso, Marcel? Sabe o que eu penso? Eu penso que, na verdade, o sucesso é ser feliz, assim. Eu acho que o que a gente tem que buscar é felicidade, assim. Então, eu acho que bem-sucedido é aquele que encontrou a felicidade, tem paz de espírito e tem felicidade em trabalhar no que gosta e tem uma família, um núcleo familiar, seja ele qual for, assim. Então, acho que o sucesso está atrelado à felicidade. A gente tem que buscar a felicidade. Tudo, no final, a gente busca no sentido de ser feliz. Concordo muito com isso. E não existe um caminho só. Pode ser com muito dinheiro, pouco dinheiro, trabalhando muito, trabalhando pouco. A questão é a gente se conhecer. Autoconhecimento, acho, né? Sorrir. Exatamente. Sorrir é bom. É grátis, faz bem. Exatamente. E você já deu muita dica para todo mundo aqui, do seu jeito, fica muito claro, assim, mas para quem olha e fala assim, tá bom, quero ser igual o Marcel Gama quando eu crescer, eu quero seguir essa linha, que dicas de sucesso você daria? Cara, se eu pudesse recomendar que as pessoas tivessem uma coisa, seria a ousadia, assim. Eu acho que as pessoas têm que ser ousadas, assim.
seja proativo, seja ousado. E se eu pudesse dar 2 dicas, seria ousadia e resiliência. Então é o Sim. seguinte, seja ousado e persista, assim, né? É. Não desista no primeiro. Nada é fácil pra ninguém, assim. Todo mundo vê alguém que tem algum sucesso, não é nem o meu caso, tô falando de gente, porra, muito mais. A gente fala, nossa, ele chegou lá. Tipo, ninguém sabe o tanto de batalha que o cara travou pra chegar lá. Então acho que tem que ter ousadia e resiliência. Ousadia assim. e resiliência. Dois conselhos maravilhosos. Resumidamente, sim. Excelente, cara. Nem parece que estamos aqui conversando há mais de hora já. Já foi? Já passa mais de hora. Não, tá indo. Podemos ficar mais assim. Mas eu queria até dar um depoimento aqui, cara, porque eu tive lá e obrigado, Gabriela, para conversar e para conhecer o campus. E foi aquele lugar que você fala um uau, né? Porque sabe assim, porque você vê coisas voltadas para as profissões mesmo, né? Aquele prédio cheio de andares. Não fui no outro lá que tem a pista de boliche. Se eu soubesse, tinha ido lá no outro, mas eu fui, mas foi muito bacana de ver os laboratórios de tecnologia que a gente viu ali, aquela parte parece um hospital e todos o campus muito bem agradável, estruturado e com as pessoas muito empolgadas e apaixonadas. Isso daí é comentário. Apaixonadas pelo felizes de estar ali, e todo mundo querendo. Tanto fui lá para ficar 1 horinha, fiquei 3, com todo mundo querendo me mostrar, todo mundo querendo conversar. Eu falei assim, pô, né? Então acho que para quem não conhecia a Unifecaf, quem não conhece, vale a pena pesquisar, olhar os cursos EAD, se puder ir lá no campus de Tabuão, se for de perto, vem melhor tomar ainda. café comigo, será um prazer. Porque então parabéns, que realmente é uma estrutura que salta aos olhos, assim, e conversando você com esse papo bom e rápido e inteligente, assim, fica mais bacana. Então, muito parabéns mesmo. Obrigado, Celso. Estamos correndo atrás. Sem dúvida. E queria agradecer a sua presença também, com essa agenda toda. Obrigado a você, obrigado a Gabriela que nos apresentou. É um prazer estar aqui com você. Estaremos abertos a mais coisas, a fazer coisas juntos. As portas estão sempre abertas para você, viu? Muito obrigado pela sua presença, cara. Obrigado a você. Você é um baita sucesso brasileira. Obrigado, Marcel Gama. Valeu, muito obrigado. bem, CEO da Unifecaf. Obrigado. Valeu, pessoal. Galera, é isso, episódio muito bacana. Falei que você gostasse, ficasse até o final. Marcel Gama, CEO da Unifecaf. Falamos de ensino, educação à distância, universidade, de ousadia, de resiliência, de muita coisa bacana. Obrigado, nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera.